Olha só, queridos irmãos, então eu quero convidar você agora para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 7, no Evangelho de João, no capítulo 7, nós vamos refletir um pouco agora na palavra de Deus e depois nós vamos continuar aí com o nosso momento de comunhão. Então abra aí em João capítulo 7, nós vamos começar a ler do verso 45 até João 8, verso 11. Nós vamos ler esse trecho da Escritura, né? E só para você entender um pouquinho do contexto, e aí a gente vai ler e você vai conseguir compreender melhor a leitura. João 7, 45. O que está acontecendo aqui em João capítulo 7? Nós temos a festa dos tabernáculos, que estava acontecendo em Jerusalém. É uma festa que dura uma semana. Estava acontecendo essa festa lá em Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava cheia de peregrinos, cheia de visitantes, de turistas lá na cidade para participar dessa festa dos tabernáculos. Então não tinha assim lugar em hotel, mas a cidade estava lotada. E os líderes religiosos, diz aqui o início do capítulo 7, que os líderes religiosos de Jerusalém, eles já tinham decidido que eles queriam prender Jesus e matar Jesus. Eles já tinham decidido isso. E aí eles enviaram, porque Jesus estava no templo, ele subiu para a festa dos tabernáculos também, e ele ia lá para o templo em Jerusalém, e ensinava as pessoas que queriam ouvir a palavra. Ele fazia um grupo de estudo bíblico lá com as pessoas, né? Reunia para quem queria ouvir a palavra de Deus. Aí os líderes religiosos que já tinham decidido que eles queriam prender e matar Jesus, eles pegaram então e mandaram os guardas irem para prender Jesus. Jesus estava no templo ensinando. Esse é o contexto, e agora a gente então vai ler o que acontece, né? João 7, 45 em diante. Os guardas voltaram, eles tinham ido lá para prender Jesus, eles voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? E eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os guardas foram prender Jesus, ficaram ouvindo o estudo bíblico que Jesus estava fazendo, e daí eles ficaram também praticamente convertidos ao Evangelho, né? Pelo menos ali tocados e impressionados com o Evangelho que Jesus ensinava, acabaram não prendendo Jesus. Verso 47, os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Verso 50, Nicodemos, que era um discípulo secreto de Jesus, é o Nicodemos lá do capítulo 3 desse evangelho aqui. Esse Nicodemos, que ele era um discípulo assim secreto de Jesus, né? Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes então para aqueles líderes religiosos que estavam com tanta raiva em relação ao Jesus: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Vocês já tomaram uma decisão de condenar Jesus, mas no entanto vocês não estão nem ouvindo a Jesus. Será que a nossa lei é assim? Verso 52, os fariseus, né, aqueles líderes, eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Verso 53, e cada um foi para a sua casa. Esse era o último dia da festa dos tabernáculos. A festa acabou e cada um agora foi para a sua casa. Evangelho de João capítulo 8, agora verso 1. A história continua. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, o primeiro dia agora, que depois que a festa dos tabernáculos acabou, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus
assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, expondo aquela mulher, humilhando ela, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Vamos ler juntos o verso 6 agora? Vamos ler juntos o verso 6? Eles, tentando para não terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Verso 7, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Amém, irmãos? Essa é a leitura da palavra, uma história do Evangelho que é muito conhecida. E hoje à noite aqui, irmãos, eu quero destacar apenas um fato que essa história nos revela, um fato sobre a vida, um fato que ela revela e que é um fato que deve servir de alerta para nós, para as nossas vidas, para a nossa caminhada de fé. Que fato é esse? Que é muito óbvio, mas precisa ser relembrado por nós. A Bíblia, a palavra de Deus, ela pode ser muito mal usada por mestres mal intencionados. Isso é um fato que eu queria que nós lembrássemos e vigiássemos nas nossas vidas a partir dessa história aqui. A Bíblia, a palavra de Deus, ela pode ser muito distorcida por mestres que são mal intencionados, e é o que essa história aqui, um dos ensinamentos dessa história. E isso é importante, irmãos, sabe por quê? Porque todos nós aqui hoje, nós estamos vivendo uma era como nunca houve antes na história. É o momento da história onde todos nós estamos expostos como nunca antes a uma quantidade enorme de ensinos, de doutrinas, de coisas que são ditas em nome da Bíblia. Por causa da internet, por causa do YouTube, porque nós estamos online o tempo inteiro. Tenho certeza que ninguém aqui, quando chegou aqui, só talvez tirou o som do celular, mas o celular está plugado, não está? Está conectado. Todos nós estamos o tempo inteiro conectados e por isso expostos a uma quantidade enorme de ensinos e interpretações da palavra. E por isso que nós temos que lembrar, nas nossas vidas, esse princípio simples e esse fato simples que essa história ensina, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela pode ser muito mal usada e distorcida por mestres que são mal intencionados. E é o que essa história aqui nos ensina. O capítulo 8, verso 3, fala aqui, do texto que nós lemos, fala que os escribas e fariseus, eles se aproximaram de Jesus. Escribas e fariseus. Quem eram esses escribas e fariseus, irmãos? Eles eram os mestres da palavra de Deus em Israel. Eles eram os mestres da lei. Quando você ouve falar no Evangelho sobre os mestres da lei,
A maioria absoluta dos mestres da lei fazia parte desse grupo de escribas e fariseus. Eles eram pessoas especializadas na lei de Deus, conhecedores da lei, conhecedores da palavra, das tradições. E eles eram os mestres em Israel. E o que eles fizeram aqui, nessa situação em que eles têm um encontro aqui com Jesus, e essa mulher pega em flagrante adultério, o que eles fizeram aqui? Eles usaram distorcidamente a Bíblia para irem contra Jesus. É o que o texto nos ensina. Eles usam a Bíblia para ir contra a vontade de Jesus, contra o que o Evangelho deseja, o caminho do Evangelho. Porque senão, veja aí, o texto que nós lemos, eles se aproximam de Jesus com aquela mulher pega em adultério, e aí no verso 5 eles dizem o que para Jesus? Capítulo 8, verso 5, eles dizem assim: na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E aqui, eles estão distorcendo a lei e detalhes da lei. Eles estão usando aqui agora a Bíblia para ir contra Jesus. Não é incrível isso? Isso me assusta, irmãos. Isso me assusta, porque às vezes o pecado é tão sutil que nós podemos usar a palavra de Deus para ir contra o Evangelho. Eles tinham uma má intenção aqui. Olha o que diz o verso 6. Eles fazem tudo isso, eles estão bem intencionados. Vamos ler juntos. Por isso que eu pedi para a gente ler junto o verso 6. Vamos ler juntos a primeira parte do verso 6. Eles diziam isso. Eles estão bem intencionados. Esses homens, eles estão sinceramente interessados na santidade do povo de Deus? Eles estão interessados ou não? Não, eles têm uma agenda oculta, eles têm uma má intenção no coração. Eles querem prender Jesus e eles querem matar Jesus. Então eles têm uma má intenção no coração, e para levar a cabo essa má intenção, eles usam a Bíblia. E eles usam a Bíblia distorcidamente, porque o texto lá, eles citam o texto de Levítico e o texto de Deuteronômio aqui, o texto fala algumas coisas a mais que eles omitem, mas mais, o texto fala que o homem e a mulher deviam ser apedrejados. Pergunta, cadê o homem? Por que eles levaram só a mulher? Eles não foram pegos em flagrante adultério? Os dois foram pegos em adultério. Por que eles levaram só a mulher? Você percebe como esses homens aqui estão com uma intenção maligna, e a intenção deles não é corrigir, não é a santidade do casamento, não é nada disso. Eles têm uma intenção maligna que eles querem destruir Jesus. Eles têm essa intenção distorcida no coração, essa má intenção. E aí eles pegam a Bíblia, distorcem a leitura da Bíblia, a aplicação da Bíblia, para que a Bíblia apoie essa má intenção deles, esse mau desejo que eles estão tentando realizar. E isso é muito sério. E é muito curioso aqui, o texto do verso 6 que nós lemos, eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Duas palavras que João usa aqui, que definem quem na Bíblia. Quem é que é o tentador e o acusador? Ó, as aulas de EBD, por isso que você tem que vir na escola dominical. Quem é que a Bíblia diz que é o tentador e o acusador dos irmãos? O diabo. É muito curioso que João usa aqui, João está dizendo assim, tem uma coisa diabólica aí atrás. Esses homens, eles estão fazendo aqui o papel de um diabo. Eles são mestres mal intencionados, usando a Bíblia para levar a cabo a sua má intenção.
E tem uma coisa aqui que vai além, que é uma coisa espiritual. Eles estão fazendo aqui um papel, esse papel satânico de ser o tentador, de ser pedra de tropeço e acusador, porque eles querem ter com que acusar Jesus. E isso é corroborado aqui nesse capítulo, no mesmo capítulo aqui em João 8, falando com esses mesmos homens, no mesmo capítulo. Olha o que diz o verso 44. Jesus fala para eles agora, e isso corrobora essa coisa que João revela ali, João 8, 44, no mesmo capítulo, falando com aquele mesmo público. Ele diz o quê? Jesus agora repreendendo esses homens diz: vocês são de quem? Vocês são de quem? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele, de acusar, de tentar, de destruir, porque quem vem para roubar, matar e destruir é o diabo, e é o que eles estão querendo fazer aqui, com aquela mulher, e muito mais ainda. Aquela mulher nem interessava para eles, mas era com o próprio Senhor. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas Jesus está dizendo isso de quem? De mestres que ensinam o que, irmãos? Mestres que ensinam o quê? Mestres que ensinam a palavra de Deus, que têm suas más intenções e que usam a palavra para levar a cabo suas más intenções, e usam a palavra, a Bíblia, para ir contra a vontade de Jesus. Isso que me assusta. É possível a gente estar tão enganado pelo pecado e pelo diabo, ao ponto de eu pegar, dar base bíblica para o meu erro. Você já viu gente fazer isso? O sujeito dá base bíblica para o seu erro? E esse é o erro mais difícil da gente se livrar e da gente se arrepender. É o erro que tem base bíblica. É quando eu dou base bíblica para aquele pecado, aquela má intenção que está no meu coração e eu estou tentando realizar, e eu falo assim: não, mas a Bíblia diz que sim, a Bíblia fala para a gente fazer isso mesmo, apedrejar. E é muito curioso, porque eles estão usando a Bíblia para ir contra Jesus. E na teologia de João, aqui do Evangelho de João, o que João está mostrando desde o capítulo 1 é que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é a palavra de Deus ambulante. É a palavra viva de Deus. É Jesus que revela com a sua vida qual é a vontade de Deus para nós. E aí é muito curioso, nós podemos usar um trocadilho, que esses homens, eles estão usando a Bíblia para ir contra a palavra. Eles estão usando a Bíblia para distorcer a vontade da palavra de Deus. Eles usam a Bíblia para fazerem o contrário, exatamente o contrário do que a palavra de Deus diz e quer. Não é louco isso, irmãos? Eu posso chegar num ponto, e tem pessoas que fazem isso. Esse é o fato que é revelado aqui. Mestres que pegam a Bíblia e distorcem ela a tal ponto que eles chegam usam a Bíblia para realizar o contrário do que a palavra de Deus deseja. Exatamente o contrário. Por quê? Porque Jesus, que é a palavra de Deus, ele revela a vontade de Deus. Jesus quer destruir o pecador.
Jesus quer matar o pecador? Jesus quer condenar o pecador? Jesus quer apedrejar o pecador? Essa mulher aqui do texto, ela pecou, e pecou feio. Eu acho até ela meio assim, sabe, irmãos? Eu quando leio esse texto assim, eu acho essa mulher meio descarada assim no início, sabe assim? Sabe aquela? Porque nós estamos numa festa dos tabernáculos, é uma semana de culto especial. Imagina assim, uma semana de culto especial. A festa termina, ela não vai para casa, ela vai trair o marido com o amante. Meio descarada, não é? Pô, vocês estão há uma semana na festa dos tabernáculos, uma festa especial. Vocês saem da adoração para ir pecar assim. Ela cometeu um pecado seríssimo, destruição da família, não é brincadeira. Mas Jesus quer apedrejar, destruir o pecador, ou Jesus quer salvar o pecador? Jesus quer tirar o pecador das trevas e trazer para a luz? Daquela escravidão e para a luz e para a salvação? Ou ele quer condenar? Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que o mundo seja salvo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por isso que em João 8, logo depois dessa história aqui, no verso 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Porque ele quer tirar o pecador das trevas, ele não quer apedrejar e colocar na tumba, ele quer salvar. Ele quer fazer com que aquele pecador que está pecando feio, sério, se arrependa e vá e não peques mais. Transformar a vida, salvar a vida daquela pessoa. Porque ele diz para a mulher, ele diz assim: eu não te condeno. E aí, é só isso? Termina aí, ou ele diz o que mais? Eu não te condeno, agora vá e não peques mais. É isso que Jesus deseja. Essa é a palavra de Deus revelada. Mas os homens aqui, aqueles mestres, eles têm uma má intenção no coração, e aí eles usam a Bíblia justamente para fazerem aquilo que é o contrário daquilo que a palavra de Deus diz que tem que ser. E é isso que essa história aqui nos ensina. Esses homens, esses mestres tinham uma má intenção no coração, e aí eles distorcem a palavra de Deus, a Bíblia, com interpretações distorcidas. Eles fazem mau uso da palavra para validar e apoiar e realizar essas suas más intenções. Isso é muito sério. E esse é um fato que a palavra de Deus coloca para nós. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque esse fato existe até hoje e nós precisamos vigiar. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nem tudo que é dito em nome de Deus e da palavra de Deus necessariamente tem a ver com a vontade de Deus. Existem falsos mestres ou mestres enganadores, e todos nós estamos expostos a isso. Ainda mais hoje em dia, nunca houve tanta exposição a tanta doutrina e tanto ensino como nós vemos nos dias de hoje, por causa da internet. Não sei você, mas assim, eu sou um viciado em ouvir sermão no YouTube. Você ouve muito ou não? Quem aqui ouve muita mensagem no YouTube, levanta a mão aí, né? Só pouca gente. Mas você recebe um monte de coisa no Facebook, no Instagram, você recebe um monte de coisa em grupo de WhatsApp, você recebe um monte de coisa, e eu fico ouvindo, e a gente vai vendo muita coisa sendo, a palavra sendo usada distorcidamente para servir como apoio para esses mestres que ensinam realizarem seus maus desejos, muitas vezes desejos perversos, como esses homens tinham aqui. Eu quero encerrar a mensagem vendo aqui nessa história assim alguns recursos que esses mestres
mal intencionados, alguns recursos que eles usam para manipular, para vender o seu peixe, para aqueles que desejam ou cooptar pessoas para seguirem os seus passos. Então, que recursos esses mestres aí eles usam? Em primeiro lugar, eles usam o recurso da intimidação. O recurso da intimidação. Eles usam esse recurso para manipular e para deixar as pessoas ali presas no seu ensino. O recurso da intimidação. Esses mestres aqui, eles são muito raivosos. Você já percebeu? No texto aqui, na leitura, deu para perceber, né? Eles são gente cheia de raiva. Eles querem prender, eles querem matar, eles querem cancelar, eles querem calar a boca. Eles são assim, e eles usam a intimidação para fazer isso, porque no texto aqui, no verso 49, a gente vê no capítulo 7, no verso 49, que eles pronunciam maldições. Não é atual isso? Eles pronunciam maldições. Vamos ler juntos 7,49? O que eles dizem, esses mestres? Mas é maldito, está debaixo de maldição, se não concorda com a gente, se não segue o nosso ensino, está fora da bênção, e vai ser amaldiçoado, é maldito, e você vai se dar mal, e Satanás vai destruir você, e você vai ver, porque se você não fica com a gente aqui, e eles vão usando esse recurso da intimidação, para fazer, para manter as pessoas ali presas às suas manipulações, e desviarem essas pessoas ali do evangelho, como eles vinham fazendo aqui com Jesus. Intimidação é um recurso, ficam pronunciando maldições, a gente vê isso muito, a gente vê isso demais, hoje em dia, muitos mestres que falam, olha, se você não for dos nossos aqui, só a igreja batista de Itaberaba tem a bênção, se saiu daqui, saiu da nossa cobertura, amém? Você saiu da nossa cobertura especial aqui, aí você está por tua conta e risco, cara, já ouviu isso? Intimidação, medo, é um recurso usado por essas pessoas aqui, que distorcem, mestres mal intencionados. O segundo recurso que eles usam aqui é interessante, né? Eles usam a convicção para convencer. Eles usam a convicção, sabe assim, para convencer. Porque o texto diz aqui, que nós lemos, que tinha um discípulo de Jesus ali no sinédrio, ali no meio, que era o Nicodemos, e o Nicodemos discorda deles. O Nicodemos resolve fazer o quê? O Nicodemos fala assim, peraí, mas a nossa lei, né? Aqui o texto diz aqui, capítulo 7, né? Nicodemos, um deles, disse assim, verso 51, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam o quê? Verso 52, por acaso também você é da Galileia? Olha como eles são agressivos, isso aqui é um xingamento, tá? Na época, era um xingamento. O Natanael, discípulo de Jesus, quando conheceu Jesus, lá ficou sabendo de Jesus, ele perguntou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso aqui é uma palavra que na época era extremamente preconceituosa. Aí eles falam para o Nicodemo assim, você também deve ser deles, hein? Estou vendo que você é por acaso você é assim? E eles intimidam. E aí eles falam o quê? Vamos ler juntos aqui, o que eles falam para o Nicodemos? Examine, vamos ler juntos, está aí o texto, vamos ler juntos? Examine, que interessante, eles desafiam Nicodemos, examine, e você verá que da Galileia não se levanta profeta. Eles falam com convicção a mentira deles, porque isso aqui é mentira. Sabia que é mentira? Você sabia que isso aqui é uma mentira? Porque da Galileia se levantou profeta.
Olha como eles distorcem a palavra de Deus, para levar a cabo as suas más intenções. E eles falam a mentira deles com o que, irmãos? Com convicção. Com convicção. Eles usam a convicção para convencer. Porque uma mentira dita com convicção é ou não é legal? Use esse shampoo e olha, o seu cabelo vai crescer igual erva daninha, assim. Eu te garanto. Aí o cara vai lá e compra o shampoo por R$ 499,99. Porque um negócio dito com convicção convence. Só que isso aqui é uma mentira. Porque Jonas era da Galileia. Naum, o profeta Naum era da Galileia. Os teólogos dizem que provavelmente um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Elias, era da Galileia. Provavelmente o profeta Oséias era da Galileia. Mas eles desafiam: examine, e você verá que da Galileia não se levanta profeta, aleluia. E eles usam esse recurso para convencer, porque uma mentira dita com convicção convence, né, irmãos? É ou não é? Você já caiu numa mentira dita com convicção? Ela convence. E esse pessoal, eles batem, plantam bananeira, eles gritam, falam assim: deve ser verdade. Por quê? Porque o cara gritou lá. Se ele gritou, deve ser verdade. Ele falou com convicção. Eles usam esse recurso. Terceiro recurso que eles usam, a nossa preguiça. O terceiro recurso que eles usam para manipular, esses mestres mal intencionados usam para manipular as pessoas e afastarem as pessoas do Evangelho e levarem as pessoas com base bíblica para os seus erros, é a nossa preguiça. Porque eles dizem para Nicodemos aqui: examine. Pergunto para você: quem examina? A gente examina ou não? A gente não examina, irmãos. Esses mestres se valem da nossa displicência. Esses mestres se valem do nosso desinteresse em realmente testificar se a palavra está dizendo isso mesmo. Porque nós somos preguiçosos. E aí a gente vai assim: se o sujeito é escriba, se o sujeito ele fala alto, ele falou com convicção, deve ser verdade, né? E eles se valem exatamente do fato que a gente não examina nada e a gente engole tudo. Por exemplo, um exemplo bem bobo, simples aqui. Fake news na internet. Quem aqui para pesquisar se aquilo que você recebeu é fake ou é verdade? Eu não vejo. E eu já mando. Você vê, você para pesquisar, será que é verdade? A gente não faz isso com fake news, imagina com a palavra. E vamos repassando e vamos acreditando, porque o sujeito é um escriba. Ele é um mestre. E ele fala gritando, ele fala com convicção. Você viu como ele fala os negócios assim, cara? E deve ser verdade, e a gente não examina. E eles se valem dessa nossa preguiça. Muitas vezes falta de compromisso, porque a gente não examina nada. E eles usam isso para nos manipular e nos enganar. Esses mestres mal intencionados. Esse é o terceiro recurso. E o quarto recurso que eles usam aqui é a hipocrisia, porque eles são falsos, eles são hipócritas, eles vivem de aparência. E sabe, irmãos, nós somos atraídos por aparência. Sabe o que dói no coração? Que para nós a aparência vale mais do que o coração. A maioria de nós. E esse pessoal, eles são hipócritas, porque eles queriam matar Jesus. Eles odiavam Jesus, mas eles chegam para Jesus chamando Jesus do quê? Capítulo 8, verso 4.
Olha como é que eles chegam em Jesus: mestre, mestre. Eles chegam elogiando Jesus. Eles são hipócritas, eles são falsos. O próprio Jesus disse a respeito deles em Mateus 7: cuidado, acautelai-vos, vigiem, tomem cuidado, irmãos, porque eles vêm, eles se apresentam para nós. Eles são lobos vestidos com o quê? Com peles de cordeiro. Eles são lobos, mas eles se apresentam vestidos com aquela carinha de ovelha, e chegam doces ali, mestre, e vêm com as suas manipulações. E é incrível como a palavra de Deus diz que eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu estou falando de mim, eu sei que todos nós aqui, e como teu pastor eu digo, toma cuidado, irmãos, porque nós nos impressionamos com aparências. Por isso que bandido de terno te assalta. É ou não é verdade? Se a gente vê de repente uma pessoa assim esquisita, está mal vestida, a gente já levanta o vidro do carro. Mas se você vê um cara de terno, você quase convida para entrar no teu carro. O cara se ali quer uma carona, não é verdade? Nós nos impressionamos com aparências. A palavra de Deus faz uma afirmação. Isso aqui não é uma suposição, é uma palavra, é uma revelação da palavra de Deus, que diz que nós vemos o exterior, Deus vê o coração. E muito mais vale o coração e o caráter do que as aparências externas, mas nós nos impressionamos com as aparências. E assim, esses homens, eles vão usando esses recursos, esses mestres mal intencionados vão usando esses recursos para manipular o povo de Deus e afastar as pessoas de Jesus, usando distorcidamente a Escritura. Examina e vê que em Israel, na Galileia, não se levanta profeta. Mentira, levanta, examina a Escritura e você vai ver. E a Moisés diz na lei lá, papapá, fala assim: peraí, mas isso aqui está distorcido. E cadê o cara? E o que mais o texto diz? Peraí. Mas eles se valem da intimidação, eles falam a mentira com convicção, eles usam a nossa preguiça, a nossa falta de compromisso com Jesus e com o Evangelho, porque a gente prefere mesmo, deve ser verdade, do que a gente ter o trabalho de procurar crescer na palavra. Eles usam a nossa preguiça e também essa nossa facilidade da gente se impressionar com aparências para manipular. Então, em nome de Jesus, acautelai-vos, amém? Eu queria deixar essa palavra simples para nós hoje, esse princípio que essa história ensina. A Bíblia, irmãos, ela pode ser muito mal usada e muito distorcida por mestres mal intencionados, que eles fazem isso para enganar o povo de Deus e afastar o povo da palavra verdadeira e da vontade de Deus verdadeira para as suas vidas. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Que Deus abençoe, que você seja um cristão que de fato examine as coisas, que se acautela, que toma cuidado, que leva a palavra de Deus a sério, irmão, na tua vida, porque quando nós nos desviamos da palavra, nós somos destruídos. E nós temos que pautar a nossa vida por essa palavra de Jesus, a palavra que diz assim: eu não te condeno, eu te salvo, eu quero que você vá e não peques mais. Essa vontade de Jesus para as nossas vidas, amém? Então vamos orar, vamos ficar em pé. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui, e nós vamos orar. Enquanto eles vêm, fecha os teus olhos.
Abra o teu coração para o Senhor, enquanto eles se preparam. Abra o teu coração para o Senhor, irmão. Nós estamos sendo atacados hoje mais do que nunca na história, irmão. Tem muita coisa distorcida sendo pregada, ensinada. E nós estamos consumindo isso, nós estamos comendo isso, como se fosse uma macarronada no domingo, assim, sabe? Comendo aquilo. E nós precisamos parar, precisamos levar a sério esse alerta que a palavra de Deus faz. Tomemos cuidado. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós aqui humildemente, Senhor, hoje, nós queremos pedir que o Senhor, que é a palavra encarnada, conduza as nossas vidas, Jesus. Nos livre, Senhor, desses tantos ensinos mal intencionados, muitas vezes se baseando em versículos distorcidos, para nos enganar, Senhor, para nos desviar de Ti, da Tua vontade, da Tua direção. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos do Teu Santo Espírito. Abençoa a Tua igreja, Senhor, em tudo aquilo que nós estamos sempre ouvindo, constantemente, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos celulares. São tantas coisas, Senhor, que nós possamos ter assim do Senhor o discernimento, Senhor, para filtrarmos, para nos acautelarmos. Abençoa a Tua igreja. Quero pedir, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de nós, como Igreja Batista de Itaberaba, nos mantermos fiéis à Tua vontade, Jesus, sem manipulações, sem desvios, nos arrependendo das nossas más intenções, se quando as temos. Transforma as nossas vidas, Senhor, nos liberta do pecado, e que nós possamos andar, Senhor, uma vida restaurada, livre, liberta das trevas. Seja a luz, Pai, nesse ano de 2023, que o Senhor seja a luz aqui sobre nós, e que o Teu Evangelho nos ilumine, Senhor, e assim o Senhor nos livre desse mal, e que nós possamos aqui também, com a nossa simplicidade, com o nosso zelo, sem preguiça, Senhor, nos cure de toda preguiça espiritual, da displicência, da falta de desejo, Senhor, de crescer. Nos livre disso, mas aqui, Senhor, com toda a nossa simplicidade, que a Igreja Batista de Itaberaba também seja luz do Senhor nesse lugar aqui, para todos que aqui entrarem, que sejam orientados, Senhor, verdadeiramente pelo Teu Evangelho. Esse é o nosso desejo humilde, que nós pedimos para o Senhor hoje, que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis a Ti, Senhor, até o fim, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.